Boa noite, povo de Deus. Paz e graça a cada um de vocês que já chegaram aqui, a você que nos acompanha pela internet. Nós estamos aqui para, juntos, sendo redundante, coletivamente, fortalecer a nossa fé. E eu gostaria que você, mesmo assentado, fizesse nesse primeiro cântico a nossa oração. Ore esse cântico com os lábios enquanto você canta, mas ore também com a mente enquanto você pensa no que canta, e ore com o seu coração rendido a Deus, para que seja uma oração sincera. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Próximo cântico que nós vamos entoar, eu te convido a se colocar em pé nesse momento, fala de igreja presente. Igreja presente que não é feita de uma pessoa só, igreja presente que é feita de várias pessoas. E aquilo que nós temos adotado aqui nos últimos domingos, eu peço que você cante esse cântico no seu lugar, aí em pé, até o final. Terminou o cântico, que você possa vivenciar o que você acabou de cantar, indo abraçar o maior número de pessoas, depois escolhendo uma ou duas pessoas para você orar por ela e com ela. Vamos fazer assim? Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz pra toda gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo
Escolhe uma ou duas pessoas e ore com ela, ore por ela, para que você possa viver o culto de fato de ajuntamento, culto coletivo. Você e eu não estamos sozinhos aqui, nós estamos juntos com outras pessoas. Se você vê alguém que está sozinho, não fique sozinho, não deixe ela sozinha, vá lá com ela, abraçar.
aquilo que eu disse, né? Um exercício novo que a gente está buscando fazer há alguns domingos, mas eu percebo que, graças a Deus, a igreja sempre responde bem. A gente vê a alegria de muitos aqui, para não dizer da maioria, em estar orando, em ter a oração de junto. Esse é povo de Deus junto. Essa como se diz, uma das grandes marcas da família da fé, onde a gente se reúne neste lugar aqui para olhar para o irmão e orar por ele e estar com ele. E o próximo cântico tem muito a ver com aquilo que a gente acabou de fazer agora. Embora você se assentou, que vocês coloquem em pé de novo, e com esse sorriso que a gente vai cantar agora, todos juntos numa só fé. A gente vai cantar agora o que a gente acabou de viver, que a gente pode continuar a viver durante a semana toda. Vamos louvar o nosso Deus com mais esse cântico. Se você entendeu a mensagem deles, vem aqui à frente. Eu quero orar por você que está precisando de algo da parte de Deus, que busca a resposta por algo. Nós temos pessoas que vão fazer cirurgia essa semana, que já falaram comigo, pode vir aqui, nós vamos orar por você. Pessoas que talvez estejam com medo de alguma coisa, vem aqui que nós queremos orar para que Deus restaure a ousadia e a coragem na sua vida. Então vamos cantar. Terminando, quero orar por você e com você, pode vir aqui à frente. Firmados
Você que não veio aqui, queremos interceder por sua vida também. Pai bendito, acabamos de cantar uma verdade incontestável, que nós lemos a despeito dela em todos os livros da palavra sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos orado e crido e cantado num Deus que pode todas as coisas. Nós colocamos a vida dos nossos irmãos que vêm aqui à frente, crendo que a fé deles só pode estar no Senhor. E, ó Deus, e que seja assim na vida desses irmãos que aqui estão à frente, na vida de todos nós que estamos aqui neste lugar. Ó Deus, muitas vezes nós queremos desistir, muitas vezes nós estamos sem esperança, muitas vezes, ó Deus, achamos que não tem mais resposta. Mas o Senhor nos faz lembrar que aquilo que parecia impossível, o Senhor vem, restaura e renova a sorte. Como diz o Salmo 126, Tu és aquele que restaura a nossa sorte. Deus, restaura a sorte dos meus irmãos, das minhas irmãs. Continue, ó Deus, segurando nas nossas mãos, nos guardando, nos sustentando e nos fortalecendo e renovando a nossa fé tão somente no Senhor, para que mais do que cantarmos que a minha fé e o meu amor está só no Senhor, de fato seja entranhado na alma e na mente de cada um de nós, de fato seja vivido por cada um de nós. Oramos, ó Deus, para que a providência do Senhor seja sobre a vida de cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode se assentar, queridos, todos. Bendito e exaltado continue sendo o nosso Deus. Não sei se tem um quadro de aviso para ser colocado aqui a despeito das crianças. Não? Não, né? Então tá. Nós não temos hoje a reunião com as crianças, mas tem um quadro aí, né? É isso que eu pedi. Ó, tem um quadro aqui, gente. Tem um quadro aqui, né? Nós entendemos todas as pessoas, aquilo que é possível para cada um, aquilo que não é possível mais. E muitas vezes, alguns ministérios na vida da nossa igreja ficam na mão de poucas pessoas. E essas poucas pessoas também se cansam, essas poucas pessoas também precisam de um tempo para renovar suas forças, e é direito de todos. Então, a igreja precisa se impactar com esses avisos nossos aqui. Nós precisamos sempre de mais pessoas, para estarem ajudando nos diferentes ministérios que nós temos aqui, para acontecer a reunião com as crianças, como sempre a gente procura acontecer. Hoje nós não teremos novamente. E não é por culpa de quem não está dando aula, é por responsabilidade de todos nós que precisamos nos levantar para também ser um. Aliás, homens, aquilo que está às vezes no imaginário religioso dos homens, que só mulher dá aula para criança, que só mulher culta do culto das crianças, não, homens também podem, viu? É só querer serem capacitados, aprender como funciona, que também há abertura para vocês homens ministrar às crianças. Então nós que vamos continuar aqui, eu quero pedir que você feche os seus olhos mais uma vez, para a nossa reflexão bíblica dessa noite. Todos de olhos fechados. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua bendita graça e misericórdia continue sobre nós um pouco mais neste lugar. E até enquanto saímos daqui, que o Senhor nos acompanhe por onde vamos, porque cremos na onipresença do Senhor. Mas, ó Deus, que além dos nossos pés estarem neste lugar, que a nossa alma e a nossa mente também estejam neste lugar. Tira toda preocupação, inquietação e qualquer pensamento fora deste lugar. Traga a nossa mente, a nossa alma cativa ao Senhor, à voz do Teu Espírito que é Santo, que está entre nós, para que quando abrirmos a Bíblia, lermos a Bíblia, expormos a Tua palavra, encontre lugar em corações férteis, arados, coração de cada um de nós, para que nós possamos, ó Deus, corresponder de acordo com a voz do Teu Espírito Santo em nós, aquilo que a Tua palavra há de nos falar essa noite. Nós oramos assim, agradecidos, reconhecendo a nossa limitação, as nossas fragilidades, declaramos a nossa total dependência do Senhor, Pai. Por isso, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.
Eu quero começar por um texto, o qual não será o texto básico da reflexão bíblica. Como assim? É para, de fato, fazermos uma introdução. Abra sua Bíblia comigo, lá na carta de Paulo aos Efésios, e nós vamos ler dos versículos 15 e 16. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 15 a 16. Daqui a pouco eu falo para vocês o título da nossa reflexão de hoje dentro do tema Reino de Deus. Você que já abriu a sua Bíblia de papel ou sua Bíblia aplicativa, espera que eu estou abrindo a minha. Cheguei. Olha o que Paulo fala com a igreja em Éfeso no primeiro século. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Remindo o tempo, terminem de ler comigo todos, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta num determinado momento onde o povo, e aqui nós podemos chamar, presta atenção, não de Israel, porque Israel de Deus acabou-se, mas Paulo está falando para a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta de judeus, de romanos e gentios e outras raças. Vários povos. Não está sendo dito a Israel que o tempo dele acabou. Está sendo dito ao povo de Deus. Vejam prudentemente como vocês estão andando. E presta atenção que os dias, os tempos são maus. Dentro dessa introdução, eu quero trazer para você e para mim aquilo que eu acredito que é notório na sua mente. Eu acredito que você está acompanhando aí as reportagens. Mais ou menos daqui a 40 dias, para não querer ser exato, vai acontecer no nosso Brasil as eleições. Daqui a 40 dias. E hoje inicia-se os debates, principalmente os presidenciáveis. E na nação brasileira, aquilo que a gente tem acompanhado na história, aquilo que a gente tem visto e ouvido, desde a última eleição dos presidentes, lembrando que não são só presidentes, né? A Câmara também de Deputados e o Senado concorre a isso, e às vezes os nossos olhos ficam apenas nos presidenciáveis. Esquecemos como que é o regime e o sistema político do país, só se preocupa com o presidente, não com o senador e com o deputado. Ver que os dias são maus. Desde a última eleição, e quem se lembra muito bem aqui, nós vemos que a polarização estendeu-se ainda mais. O que é uma polarização? O que são polarizações? O próprio nome já diz, são polos, pontas ou grupos de pessoas que têm pensamentos diferentes e que não se abrem para ouvir o outro lado e não querem nem saber de pensar do outro lado. E vão além disso, passa a se odiar, passa a se degladiar através de vocabulários ou narrativas por WhatsApp, passam a se degladiar nas mesas de almoço de domingo familiar, que era para ser pacífico, mas quando entra o assunto ali, se desperta aquilo que a gente viu acontecendo há 4 anos atrás e o que a gente vê acontecendo nos noticiários dos últimos meses, sem nenhuma fatalidade aqui, mas a história mostra e os comentários mostram que as polarizações estão aí e elas serão piores do que foi na última eleição. Nossa, pastor, serão piores. Nas últimas 2 semanas eu acompanhei vários pastores da nossa denominação, para não falar de outras. Vários pastores presbiterianos, amados, respeitados, homens sérios, comprometidos com a palavra de Deus, que na boa vontade deles, de querer falar que eles não vão tomar partido, que não vão dizer em quem a igreja tem que votar, porque isso é voto de cabresto, isso a gente abominou o tempo todo e você abomina. Esses pastores honrados dentro da igreja presbiteriana, esses pastores que são gente séria, profundos na palavra de Deus, quando eu vi eles falando aquilo, eu falei, cara, eu concordo com vocês.
mas o que veio de enxurrada de comentário de crente descendo a lenha neles. Porque simplesmente eles foram querer preparar a igreja para vivenciar um momento sem guerra, sem ódio, sem raiva, sem disputa de espaço. Só porque eles não falaram para a igreja em quem eles vão votar e quem eles devem votar. A crentaiada desceu a lenha neles. Eu não vou citar os nomes aqui por questão ética. Talvez você viu alguns desses pastores sérios, que amam Jesus, comprometidos com a palavra de Deus, apenas querendo preparar o povo. Bastou eu ver aquilo ali para ver que a polarização de fato está horrível. E dentro do próprio povo de Deus. Os dias são maus. Vede prudentemente como andais. E dentro daquilo que a gente vem trabalhando nas últimas semanas, para não falar meses, do tema Reino dos Céus, Reino de Deus, e que nós temos trabalhado os valores do Reino de Deus, os valores do Reino dos Céus, o título da mensagem que eu tenho para você e para mim hoje é Cidadão da Terra. Repete comigo. Cidadão da Terra, comportando-se como cidadãos dos céus. Comportando-se como cidadãos dos céus. Vamos novamente? Cidadãos da terra, comportando-se. Eu sou um cidadão da terra, você é um cidadão da terra. Ok? Não podemos viver alienado quanto ao que acontece politicamente no nosso país. Temos responsabilidades civis. Temos sim. E somos cidadão dessa terra que vive aqui. Mas somos cidadão de uma terra a qual o seu regime de poder, e principalmente dentro do regime político, é um regime onde nós vemos pessoas brigando por essas instâncias de poder, e muitos têm adentrado com esses partidos, se polarizando, quebrando o relacionamento até com família. Eu cansei de ouvir crente da última eleição rompendo com família. Crente brigando com crente por causa de candidato. E a minha função aqui não vai ser fazer o que esses colegas pastores tentaram fazer, porque eu já vi que deu ruim, infelizmente. Aqueles crentes que fizeram comentários depreciativos lá não entenderam o que eles quiseram falar de bom grado, de bom coração. Mas o que eu quero trabalhar com vocês aqui é enquanto cidadão do céu que eu sou. Como cidadão do reino de Deus que eu sou, cheio de valores e princípios de reino de Deus, como eu e você precisamos nos comportar como cidadão da terra em período de eleição. Então, dentro desse título, Cidadão da Terra, se comportando como cidadão do céu, eu quero trazer uma reflexão para você, para que eu e você, em tempos de polarização, primeiro ponto, possamos viver a reconciliação. Em tempos de polarizações, de guerra, de briga, de ódio por causa de candidatos, nós precisamos viver tempos de reconciliação. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia comigo na carta de Paulo a 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ao que eu e você somos chamados nesses dias que são maus, e que até os próximos 40 dias, infelizmente, a tendência é engrossar o caldo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Então, nesse tempo de polarização, de ódio, de guerra, de briga, de partidarismo, e você que se informe e veja em quem você vai votar e respeite em quem o outro vai votar, e assim vice-versa, sem querer botar cabresto em ninguém, não, você tem que votar nesse, tem que votar naquele. Nesse tempo de muita polarização, eu e você somos chamados ao ministério da reconciliação como cidadão do céu, que vive também nessa terra, a viver o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Termine de ler comigo, vamos lá? E nos deu o ministério da reconciliação. Assim como Deus Pai olhou para mim e para você, imerecedores de qualquer ato de salvação, ou de mérito, ou de bênção, Deus em Cristo nos reconciliou consigo mesmo,
E esse Deus que em Cristo nos reconciliou com Ele, Ele te chama e Ele me chama para que de igual forma vivamos o ministério aqui é serviço. Vivamos o serviço da reconciliação. Enquanto o cidadão da terra, que sou eu e você, que dizemos ser seguidores de Jesus Cristo de Nazaré, que prezamos pelos valores do reino de Deus, estivermos em sociedade, em família, ouvindo pessoas, brigando pelo candidato A, pelo candidato B, querendo acabar com a amizade, rompendo o relacionamento com um familiar por causa de política, que você não engrosse o caldo, que você seja o reconciliador. Que você viva, quando eu digo você, eu digo eu também, que eu e você vivamos o ministério da reconciliação. Vem cá, você está brigando por causa desse candidato? Você está brigando por causa desse? Não, vem cá. Ó, você vale mais do que esse candidato, você também. Vem cá, não vale a pena brigar por causa deles. Nós não podemos nos comportar como crianças. Não vale a pena. Meu irmão, não deixe de ter comunhão com o teu irmão na fé, seja dessa igreja ou de outra igreja, porque ele vota num candidato diferente do seu. Você acha que ele tem que pensar igual a você? Porque ele também acha que você tinha que pensar igual a ele. Onde que está de fato aquilo que a gente chama de liberdade de consciência? Ah, mas é óbvio que... Não existe obviedade. Dentro de um mundo polarizado que eu e você estamos imersos, nós somos chamados ao ministério da reconciliação, não da divisão, não da polarização, não da briga por candidato A ou candidato B. E basta você olhar para as estatísticas, sejam elas verídicas ou mentirosas, basta você olhar que a população está dividida. E a população que diz que no Brasil 40 e poucos % são de evangélico. A população evangélica está dividida. Então, muito cuidado com aquela frase de que crente só vota em crente, e de que evangélico só pode votar no candidato X, porque se votar no candidato Y, não pode ser crente. Ué, baseado em quê você diz isso? Baseado em quê? Muito cuidado com isso. E uma frase sua pode destruir um relacionamento. Tenha a sua liberdade e deixe que o outro tenha liberdade. E vivamos o ministério da reconciliação. O fato é, a sociedade está dividida e o meio evangélico também está dividido. E depois que eu ouvi os comentários de crentes sobre esses pastores sérios bíblicos, que tentou trabalhar a consciência do povo e já recebeu paulada, eu falo, meu Deus, o negócio está pior do que eu pensava. O negócio está pior do que eu pensava. O outro texto que eu te convido, e o segundo ponto, como cidadão do céu, cidadão da terra, vivendo os valores do reino do céu, do reino de Deus, vivendo o ministério da reconciliação, em segundo lugar, vivendo o ministério de pacificadores. Nós somos chamados para sermos pacificadores. Talvez você saiba o texto já que eu vou ler ou não. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 9. Abra sua Bíblia lá comigo. Jesus ele está aqui naquele conhecido ou chamado Sermão do Monte. E Jesus ele está diante dos seus discípulos, sentado ali próximo a ele passa a ensinar aos discípulos e ao mesmo tempo as multidões que o seguiam também passam a ouvir os